sol causa câncer? Chegou a hora de entendermos melhor sobre a nossa pele, sobre alguns mitos e verdades, sobre como nos mantermos saudáveis. O papo com hoje é com o médico e dermatologista Guilherme Musi, para separar a ciência do marketing e saúde de receitinha do TikTok. As manifestações na pele de várias doenças acontecem às vezes até antes de você conseguir detectar essas doenças. Vamos entender por que a nossa pele é muito mais do que só estética. A gente foi direto nos pontos que doem: doenças de pele, gurus do sol e promessas milagrosas. Não existe bronzeado saudável? Não existe bronzeado saudável, infelizmente. A verdade sobre os cosméticos, o que funciona e o que é um teatro caro. Alimentos que inflamam a pele, skincare e prevenção real de câncer de pele. Protetor solar, cara, é um medicamento que, previne câncer da pele, ajuda a tratar o envelhecimento da pele. E quais são os hábitos que destroem o seu corpo disfarçados de rotina saudável? Se você busca informação científica de qualidade, esse episódio é pra você. Com vocês, o episódio número 421 do Sem Groselha Podcast, com Guilherme Musi. Então, Gui, o que a nossa pele tem a dizer sobre a nossa saúde? Boa pergunta, porque a gente sempre brinca que a pele é o cartão de visitas da vida da pessoa. Então, diz muito a respeito. As manifestações na pele de várias doenças acontecem às vezes até antes de você conseguir detectar essas doenças. Então, você tem assim manifestação que pode ser do diabetes, você tem manifestação que pode ser de câncer, às vezes tem alguns sinais que aparecem na pele dos pacientes que mostram pra gente que, olha, pode ser que tenha um câncer aqui no pulmão, que tenha um câncer aqui no estômago. A outra coisa é que mostra um pouquinho do cuidado e do estilo de vida da pessoa. Então, você vê que gente que tem muita mancha de sol, você sabe que é uma pessoa que se expõe, que não utiliza o protetor solar, ou que, por exemplo, tem uma predisposição e mesmo assim com um pouquinho de exposição acaba tendo muita sardinha, por exemplo. Você consegue ver sinais se o paciente fuma, o que ele fuma, principalmente por conta da descoloração que acontece aqui nos dedos, onde o pessoal segura cigarro, tem vários sinais assim. E tem o ponto que é aquilo, né? Se a pessoa faz ou não procedimento, se a pessoa investe na estética como um todo, porque ela gosta, porque ela se sente bem. Então a pele revela basicamente assim muito o que você queira. Tem inclusive, é bastante interessante isso, alguns estudos que sugeririam pra gente que você poderia até fazer uma biópsia de pele no paciente, identificar sinais pra você saber se aquele é um paciente que pode ou não desenvolver doença de Alzheimer, por exemplo. Caraca. Louco, né? Pele tem muita informação. Tem, é tudo conectado. A gente sempre brinca, tem sempre uma anedota assim da medicina que você fala assim, o tecido nervoso, então o cérebro, por exemplo, o seu sistema nervoso central, e a pele, eles derivaram do mesmo local, que é o neuroectoderma, que quando você era lá uma maçaroca de células no útero da sua mãe se desenvolvendo, você era no começo uma junção de um óvulo e de um espermatozoide, certo? E aí, aquilo lá foi proliferando. Então, num momento, você tinha um tecido que era o neuroectoderma, que ia dar origem ao seu sistema nervoso central e a origem à sua pele também. Então, a gente brinca muito com esse conceito, assim, de estar tudo interligado. E, de fato, mesmo assim, as coisas estão interligadas. São coisas que a gente tem que prestar atenção, porque é aquilo, a pele entrega, os hábitos entregam. E a gente acabou ficando até evolutivamente muito eficiente em avaliar isso, né? Acho que um dos fatores principais pelos quais a gente sente atração por uma pessoa, ou a gente consegue dizer se a pessoa tá bem ou mal, é olhando, né? Exatamente. Quem nunca chega em casa, tua mãe diz assim, nossa, tu tá branco, guri, vai fazer sei lá o quê, tu tá amarelo. Exatamente. Essas coisas, elas vêm evolutivamente justamente por isso que você falou. Você tem que saber rapidamente identificar o que é uma situação de perigo, o que é uma situação que você tem que lutar ou que você tem que fugir. É basicamente pra isso, porque no final das contas você tá aí no mundo para perpetuar o seu DNA, ponto final. Então, meio que você tem que cumprir essa função. Então, você tem que conseguir sobreviver até esse ponto e reproduzir. Beleza. Claro que hoje a coisa mudou, né? Você tem que ser produtivo, pagar boleto, levar uma vida plena, devolver alguma coisa para a sociedade. Tem muita coisa junto em relação a isso. Mas isso que você disse é bastante interessante. Tem ele já faleceu, mas é o Prêmio Nobel de Economia, chama Daniel Kahneman. Ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele foi a pessoa que, junto com o colega de trabalho dele, desenvolveu o que a gente tem de hoje como conceito de economia comportamental.
Então, da mesma forma que você falou, você olha uma pessoa e você consegue falar assim, nossa, tá doente. Ou você olha uma pessoa com certas características e por conta de todas as suas experiências de vida, você fala assim, nossa, aquela pessoa é interessante. Uma intuição. Exatamente. E essa intuição é um processo que é gerado de forma diferente no seu raciocínio ao que você compara fazer uma conta, por exemplo. São sistemas diferentes. E isso daí quem explicou foi ele. Você tem 2 sistemas que estão lá ao mesmo tempo. Um que é intuitivo, rápido, mas pode cometer erros, mas é o que você precisa para viver no automático, porque não dá todo o tempo para você depender de parar assim, olhar e falar, será que aquele leão está com fome? Será que aquele leão vai vir me atacar? O que será que eu vou fazer agora? Não, você tem que ter uma intuição rápida e fugir do leão, certo? A mesma coisa quando você tá hoje andando numa rua. Cara, você sabe identificar o que é uma situação de potencial perigo para você ou que é uma coisa tranquila, mas é diferente quando você tá sentado ali e fala assim, vou calcular o meu imposto de renda, vou pegar as notas, pensar aqui, fazer os cálculos do que eu gastei ao longo do ano, são momentos diferentes, e na nossa pele é aquilo, todas essas características, quando você olha para o semblante da pessoa, você consegue fazer umas inferências muito interessantes, então tem um estudo bem legal que eles pegam assim fotos de pessoas que que as pessoas que estão sendo avaliadas, elas nunca viram na vida. Só que você faz a seguinte pergunta, você votaria nessa pessoa? E assim, você vota numa pessoa que você acha confiável, que você acha que vai ser um bom gestor, que você acha que tem boas propostas. Como é que você avalia isso a partir de 5 minutos? E o grande lance desse experimento era justamente avaliar quais eram as características que passavam confiabilidade, porque você precisa confiar muito para você depositar o seu voto num processo democrático numa pessoa. Então, o que passa na sua cabeça para você, a partir de uma foto, sem você ouvir a voz, sem você falar nada, você falar, nossa, eu confio nessa pessoa, eu daria meu voto. É bem legal. A pessoa tem um aspecto que traz confiança de alguma forma. Mas isso é perigoso, assim, né? Tipo, é um viés total, né? Tu não consegue ter evidência nenhuma sobre o que a pessoa pensa ou faz sem ser baseado na... Exatamente. É aquela máxima. A primeira impressão é a que fica, mas você tem um contexto muito grande de avaliar. Mas, ao mesmo tempo, é interessante você ver como o seu cérebro gera essa questão rapidamente e você acredita naquilo. E isso é muito importante porque hoje, quando você olha a internet como um todo e você olha o tipo de conteúdo que é propagado, dá pra entender por que as pessoas caem tanto nos terraplanismos e nos fake news, não é mesmo? Porque você tem um sistema que ele tá lá pra te ajudar. E se ele enxerga ou percebe que uma história pode fazer sentido, ele coloca na sua cabeça e às vezes você se duvida. Por isso que é tão difícil, às vezes, a pessoa parar e falar, nossa, mas isso daqui é uma informação duvidosa. Porque você precisa ter um gasto ativo de energia para raciocinar, pensar em torno daquilo. O seu sistema de intuição, que é o sistema 1, ele vai assim, pá, ó, cara, é verdade, protetor solar causa câncer, é verdade, nossa, isso daqui faz todo sentido, tudo, a pessoa tá falando aqui, é uma pessoa que passa credibilidade, ele deve ser médico, é bonito, é bonitão, tá com jaleco, ou tá de terno e gravata, entendeu? Só que é um monte de besteira. Talvez assim, acho que uma das coisas que eu vejo na internet, essa seja a maior burrice. Então assim, vamos falar dessa específica, assim, acho que a gente vai ter que pegar algumas coisas e ir abrindo, né? Porque aparentemente dermatologia e pele é uma questão polêmica hoje em dia. Gera um monte de coisa. Tá muito relacionado com a estética, com o bem-estar e um grande problema assim como um todo. Se você parar pra pensar, é uma especialidade médica que é muito visual. Então, o ortopedista pede o raio-x para ver a fratura, para ver o joelho, para ver alguma coisa. Ele não consegue ali enxergar o osso, a não ser que tenha uma fratura exposta, certo? Se você for no cardiologista, você precisa fazer o exame do colesterol, você precisa fazer o eletrocardiograma aqui do coração pra gente ver se tem alguma coisa, eu preciso medir a sua pressão pra gente entender, eu preciso fazer uns cálculos de qual que é o seu risco, e aí vem a dermato. Você olha, acne, rosácea, psoríase, dermatite atópica, hidradenitis supurativa, alopecia areata. É uma especialidade que todos os nossos critérios diagnósticos, eles são baseados nas características, na forma como as lesões aparecem, e cada vez mais a gente está refinando isso com o auxílio
por exemplo, de exames. Mas você vai ver que a maioria dos diagnósticos que a gente precisa é, cara, muito clínico, que a gente chama. Você não precisa de um exame pra fazer. E aí tem esse impacto, porque uma coisa sou eu, que fui ensinado a ser médico e entendo que doença é uma coisa assim que você não vai dar pitaco, que a pessoa tem um sofrimento por conta daquilo. Eu passei minha vida toda tratando gente doente e eu entendo o sofrimento delas. Eu posso não ter essas doenças, mas eu já vi tanta gente, já convivi com tanta gente que é aquilo, sabe? Eu carrego comigo todas as histórias dos meus pacientes. As histórias ruins que eles tiveram até lá e as histórias boas que a gente teve de sucesso de tratamento. Onde que começa essa polêmica em relação à pele, assim, é algo antigo, essa divisão de pensamentos, assim, por exemplo, em relação, sei lá, ao sol, protetor solar e tal? Essa é muito boa. Recentemente a gente tava olhando em relação a isso daí e foi desvendando um pouco da história. Então, no passado, os gregos, por exemplo, quando eles estavam na época das Olimpíadas, eles já sabiam, assim, do efeito do sol em bronzear a pele. Eles não sabiam que aquilo dava câncer. Mas esteticamente, assim como os egípcios, assim como os gregos, você ter uma pele de tom claro era associado a classes sociais mais altas. Então era considerado mais bonito ser mais claro. Mais claro. E eles já tentavam se proteger do sol. Eles passavam terra, barro, areia, uns óleos para tentar proteger a pele, com baixo sucesso, certo? Depois, nesse período assim que a gente teve com relação à Idade Média e o período das trevas mesmo que a gente chama, você não teve tanta questão e tanta pesquisa porque isso daí era proibido. Aí o que aconteceu? Passa milhares de anos, a gente chega na época da década de 1940, 1950. Até então, se você parasse para pensar, a questão do bronzeamento era visto como uma questão assim de eu não quero bronzear a minha pele porque isso daí não é esteticamente bonito. Aí, você teve a Coco Chanel, ela mostraram assim fotos, não no Instagram, mas assim em algumas revistas, dela bronzeada num período de férias. Só que é a Coco Chanel, né, cara? Bronzeada. Aí, a partir disso, virou a moda. Todo mundo queria estar igual também. E aí você passou a associar o fato de estar bronzeado com o quê? Férias. Bem-estar, férias, você tá podendo ter lazer, você tá tendo tempo de ter uma atividade ao ar livre, você não tá no chão de fábrica trabalhando 15, 16 horas por dia numa jornada sem fim. Mas essa sensação, por exemplo, que eu tenho hoje em dia de achar uma pessoa bronzeada mais atraente, é uma consequência cultural desse fenômeno ou tem alguma conexão biológica de fato? O bronzeado é atraente biologicamente ou é um fenômeno cultural? Excelente pergunta. Pelo que a gente vê mais, é uma questão cultural. Porque você não tem vantagem biológica alguma que seja perceptível em você estar mais ou menos bronzeado como um todo. Então é aquilo. A atração é um fenômeno muito complexo e passa por todas as experiências que você teve, por todas as coisas para as quais você foi exposto. Mas biologicamente mesmo, a questão de se bronzear, a única coisa que você consegue inferir é assim, essa pessoa consegue se proteger um pouquinho mais do sol sem com a própria pele dela, ela consegue se bronzear. Sim. Agora, tudo que você construiu sobre isso ser atraente veio depois, assim como um fenômeno cultural mesmo. É bastante interessante a gente pensar isso, porque eu olho, por exemplo, e falo assim, putz, uma pessoa que tá toda bronzeada o tempo todo, essa pessoa se expõe muito ao sol, esse é um paciente de risco para ter câncer da pele. Não existe bronzeado saudável? Não existe bronzeado saudável. Não tem bronzeado saudável, infelizmente. Tá. Por que o bronzeado não é saudável? Excelente pergunta. O bronzeamento que acontece no seu corpo, ele é uma reação de defesa à exposição à radiação ultravioleta. Tá. Então, essa radiação, ela bate nas suas células, mata as suas células, destrói o DNA das suas células e faz com que essas células possam vir a ser células de câncer. Para se proteger disso, o seu corpo tem uma célula especial que chama melanócito, que pela ação da radiação ultravioleta, ele produz a melanina. E a melanina, ela forma como se fosse um escudo na parte
ao redor do DNA para absorver a radiação e diminuir o dano. Então é uma adaptação do corpo para proteger. Fala, opa, tá Exatamente. fritando demais aqui, vamos botar alguma coisa. Exatamente. Porque se você parasse para pensar assim, vamos pegar um modelo. Tem uma doença que chama albinismo, no qual os pacientes eles não têm os melanócitos e eles não conseguem produzir pigmento. Estar exposto ao sol nisso daí aumenta muito o risco de câncer da pele dessa população, absurdamente. Mas também essas pessoas eles têm queimaduras, e queimaduras são lesões assim que destroem a sua pele, podem virar infecções, são coisas que poderiam lá no passado, onde você não tinha antibiótico, onde você não tinha curativo, diminuir a chance de sobrevivência. Então a capacidade de bronzear foi pela seleção natural, uma das coisas que você assim teve o surgimento justamente para proteger enquanto o paciente estava muito exposto naquela região. Quando você foi indo para regiões nas quais você tinha menos exposição solar, então foi migrando lá da região equatorial para os polos, por exemplo, você foi tendo uma outra pressão de seleção na qual esses traços de bronzeamento eles não eram tão necessários, porque a pessoa estava morrendo de frio, tá ligado? E porque até o índice UV muda ao redor do globo, né? Por conta da incidência, né? No equatorial, na linha do Equador, você tem a incidência bem a 90 graus, então maior tempo de exposição solar, a incidência num grau maior exposição, então isso daí aumenta a exposição solar total do paciente. Mas ao mesmo tempo, existe uma necessidade biológica do sol, né? Não só pela questão da regulação do ciclo circadiano, mas em relação à absorção de algumas vitaminas. Tem essa correlação também, vitamina D e tal. Ah, boa pergunta. Essa é bem legal. Então, assim, existe esse terraplanismo de que você precisa do sol para fazer vitamina D, certo? Isso é um terraplanismo? É um terraplanismo. Você não precisa do sol para fazer vitamina D. Você pode, por exemplo, captar vitamina D da dieta. O que o sol faz é que ele consegue converter uma forma inativa numa forma ativa. Essa é outra via de produção da vitamina D. Então, você pode parar para pensar assim, quando a gente pega um paciente que tem deficiência de vitamina D, a gente não manda ele para o sol, a gente dá um comprimido. Até mesmo os charlatões que ficam por aí falando que protetor solar causa câncer, tudo, eles falam assim, então... vou fazer aqui esse sorão pra você e coloca a vitamina D no soro pra repor. Porque sabe que isso daí é muito mais eficiente do que mandar e esperar a pessoa ficar no sol. Mas também a gente tem que lembrar uma coisa assim que é bastante importante. Quando a pessoa pensa na aplicação do protetor solar, o que acontece? Você não passa no corpo inteiro, em todas as partes possíveis que estão expostas, na maioria das vezes. A maioria das pessoas se preocupa muito com a região do rosto e pescoço. E aí você tem pequenas áreas que ficam expostas e o sol ali do dia a dia pode ser suficiente para, naquele pouquinho sem queimar, produzir uma dose de vitamina D. E se a pessoa tá com algum problema em relação a isso, porque realmente não tem exposição, e hoje isso daí é muito frequente, ela pode suplementar a vitamina D. Recentemente, a Academia de Endocrinologia Americana publicou um guideline novo sobre essa questão da vitamina D, falando assim, cara, por que a gente tá gastando dinheiro dosando vitamina D em todo mundo? Vamos repor na quantidade recomendada diária, porque se a gente repõe na quantidade diária recomendada, ninguém vai intoxicar, a gente deixa de gastar, por quê? Porque notou-se que a questão da vitamina D acaba sendo muito frequente para a população como um todo. Então, vale muito mais a pena a gente dar a vitamina D em condições adequadas para o paciente tomar, do que, por exemplo, ficar dosando e tratar só quem você acha que tenha uma vitamina D baixa, entendeu? Porque faz mais sentido do ponto de vista farmacoeconômico. E aí entra aquela coisa, são doses diárias, é a ingesta diária recomendada de vitamina D, porque também tem um outro terraplanismo, assim, fake news, charlatanismo na internet, que é, vamos usar altas doses de vitamina D para tratar doença. Não trata nada, é só enganação isso daí, infelizmente. Faz xixi daí, sai do xixi. E pode dar alguns problemas, porque a vitamina D, ela tá muito ligada ao metabolismo do cálcio. Então, quando você tem um aumento da vitamina D, você tem um sinal para o seu corpo de que precisa absorver mais cálcio também. É para isso que ela serve, ela tá ligada no metabolismo dos ossos também. E aí, quando você tem esse aumento da absorção do cálcio, você pode ter problemas. Então, a gente vê pacientes que fazem
esse tratamento pseudocientífico e vem pra gente falando assim, não resolveu nada, né, óbvio, mas eles vêm com problemas nos rins por conta de calcificação, entendeu? E aí é cruel, e eu acho isso daí particularmente cruel, porque sempre a pessoa que prescreveu o tratamento fala pra isso daí, é porque você não seguiu a dieta. Quer dizer, você faz um tratamento pseudocientífico que não tem embasamento científico algum, você sabe que é nocivo, a pessoa tem um problema por conta do tratamento que você prescreveu e você fala que a responsabilidade é dela porque ela não seguiu uma dieta, é muito cruel, sabe? É só pra finalizar um combo já da desgraça. Né? Exatamente, tipo a tela branca do Akuma. A cereja do bolo aí. Mas assim, então, não existe uma dose saudável de sol. Não. Mas, então, como... Eu gosto de pensar que biologicamente a gente foi... Eu não gosto de pensar, né, o que aconteceu. Biologicamente a gente foi selecionado para viver no planeta Terra e o planeta Terra tem sol. Isso. E a gente desenvolveu mecanismos para se proteger, que é o que tu estava falando, que é a própria melatonina, para deixar a pele mais bronzeada e não ter esse dano no DNA. Mas por que isso não é suficiente? Assim, a gente é de alguma forma incompatível com Excelente a pergunta. vida? Essa é uma coisa muito boa pra gente discutir um outro conceito, que é o quê? Eu tenho a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é um carcinogênico, certo? Assim como, por exemplo, a radiação gama que a gente tem nos reatores nucleares, certo? Tipo raio-x também. Exatamente. São radiações ionizantes que podem destruir material genético. Qual que é o ponto? Dose. A questão é dose. Então, o que acontece? Uma coisa é se você colocar ali o braço para fora da janela, ficar 30 segundinhos, depois tirar e ficar aqui fechado no estúdio numa boa sem se expor mais. Você teve 30 segundos de exposição. Outra coisa é a exposição crônica, uma dose elevada. Essa dose, ela excede os mecanismos de defesa do corpo ao longo do tempo. Porque esse é o pulo do gato. A radiação ultravioleta, então o câncer da pele, saúde, ele não se desenvolve do dia para a noite, ele demora um tempo para se desenvolver. E todo o sol que você tomou ao longo da vida, ele contribui para essa questão. Por isso que é também assim fácil ficar enganando o pessoal na internet, porque não é momentânea, não é assim, no domingo eu fui à praia, me queimei, na segunda-feira eu tô com câncer da pele. Não. Pode levar 30 anos. Exatamente, ao longo da vida. A gente vê o aumento de câncer da pele, principalmente na população idosa. Mas a gente tem pacientes que têm mais predisposição e podem ter quadros mais precoces. Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com o convidado. Bom, nós fizemos isso acontecer. O Universo Cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o conteúdo, para quem quer interagir, debater, conversar, ter aulas exclusivas e poder de fato viver o conteúdo. Temos encontros semanais ao vivo comigo e com convidados do Sem Groselha, onde você vai ter a oportunidade, além de ter uma aula exclusiva, de poder debater, interagir, fazer perguntas e questionar ali o convidado frente a frente. Também terá acesso antecipado aos episódios do Sem Groselha, podendo acompanhar as gravações em tempo real e podendo inclusive interagir e mandar perguntas que serão respondidas ao vivo. Você também terá acesso a eventos na Mansão Sem Groselha, onde você vai poder, além de conhecer convidados do Sem Groselha, também interagir com os outros membros lúcidos da comunidade, vivendo uma experiência exclusiva. Clica aqui embaixo no link da descrição para descobrir como fazer parte. Essa seleção biológica que permitiu passar esse contato com o sol, com esse mecanismo simples de melatonina, pode ter sido eficiente e não ter se aperfeiçoado mais justamente pela idade da pessoa. Ela não chegava aos 70 anos, né? Não. E ela reproduzia muito antes. Exatamente. E morria todo mundo de apendicite, de infecção, de acidente, entendeu? Você imagina, hoje, o que matava todos os nobres da Idade Média, uma apendicite, por exemplo, ia matar. A peste bubônica que teve, matou muita gente. Você tinha lá pneumonia, ia matar muita gente. Hoje, cara, não vai. A gente tem muito tratamento eficaz, tem antibióticos, sabe? Que é uma coisa que era impensável naquela época. Hoje, cara, entendeu? Você tem então o SUS, o cara vai lá com o quadro, ele vai ter tratamento, sabe? E em relação ao índice UV, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas falarem, por exemplo, que se o UV tiver menos que 3, tu pode pegar sol e é até saudável, e acima de 3 aí começa a ser nocivo. Esse é uma interpretação bem errônea dos fatos, porque, de novo, é aquela questão, tem a ver com dose, entendeu? Então,
quando a pessoa fala isso, é quanto que você pode pegar, quanto que é saudável, o que é saudável pra você, qual que é o benefício que você tá trazendo. Isso daí a pessoa vai titubear. Obrigado. A pessoa vai titubear porque ela não sabe responder essas coisas. Então o índice UV, ele fala pra gente a respeito dessa exposição e quanto mais a gente deveria se proteger, não que a gente deveria se expor mais, entendeu? É justamente para você ter uma ideia a respeito de, poxa, eu preciso tomar mais cuidado porque a exposição aqui tá muito mais intensa do que eu imaginaria. É tipo, tá sempre dando câncer, mas se tu for meio-dia em cima da linha do Equador, vai ter um UV, sei lá, 15. Exatamente, é pior do que se você tiver no inverno na Europa. Que o índice UV é bem menor. Tem a ver, de novo, com dose. É que nem aquilo, pô, se eu tenho radiação que eu consigo utilizar para fazer um raio-x, é diferente de eu pegar e expor uma pessoa a mesma radiação, só que numa dose muito maior. Então, virar e fazer 1 milhão de raio-x naquela mesma pessoa. É lógico que vai ter um problema por conta disso. É que ninguém em sã consciência vai ser submetido a 1 milhão de raios-x. Sim. A menos que seja piloto de avião, né? Exatamente, porque o que acontece? Como eles estão numa altura de 10 mil metros, 10 mil pés, perdão. O que acontece? Lá, o índice ultravioleta, ele é maior. Então, eles têm uma exposição maior, inclusive... Tem menos atmosfera protegendo. Exatamente. Tem menos refração. E tem menos nuvem atenuando, entendeu? Porque nuvem não protege muito bem contra a radiação ultravioleta, que é mais uma coisa que o pessoal acha, tá nublado, não preciso me proteger. Não, é a mesma coisa. A única nuvem, assim, que consegue é aquela nuvem, muito escurecida que você olha assim, que você nem sairia, porque você sabe que vai cair uma tempestade com raios. Mas a nuvenzinha normal, branquinha lá, ela não bloqueia muito. É que realmente lá o piloto na altitude, ele tem muito menos atmosfera, muito menos refração dos raios, e ele tá exposto a doses muito mais altas, entendeu? E qual que é o problema? Por um tempo prolongado. Porque o piloto, cara, eles têm ali as trocas, tudo, mas ele tem que ficar ali na cabine. Sim, e vai estar sempre fazendo isso, e alguma hora pode dar problema. Eu vi até que em relação a esses raios que tem quando tu sai da atmosfera, né? Não só o UV, não sei quais seriam os outros, mas seria até debatível se é saudável uma mulher, dependendo do período gestacional, fazer voos internacionais por causa da altitude. Não por causa dos raios ultravioleta, mas outros raios que a atmosfera não tá filtrando, que vem tipo a radiação cósmica, assim. Entendi. Eu vi, salvo engano, o Sérgio falando também sobre isso. Tem uma discussão muito grande em relação a isso, mas, de novo, não é 880, entendeu? Tem a ver com a quantidade de exposição. Então, quanta exposição ela precisaria ter, por quanto tempo, a que altitude e de que forma. Porque ali dentro do avião, ela tem o vidro, o plástico, a fuselagem, aquela janelinha pequena. Então, é diferente, assim, a quantidade de radiação, a dose a qual ela está sendo exposta. Então, assim, numa rotina ideal, perfeita, né? Vamos supor que a gente decida ser o Brian Johnson. Não há exposição ao sol. A rotina saudável, perfeita, não há exposição à luz solar. Tá, eu acho que perfeição, assim, é uma coisa que é muito difícil de delimitar, porque a gente tá falando assim, as pessoas gostam de ir à praia, as pessoas gostam de fazer, sei lá, jogar... Andar de skate, surfar. Andar de skate, surfar, andar na rua, caminhar à beira da praia, todas essas coisas. Andar a cavalo, por exemplo. Então, o que eu falo? Passa protetor solar. Essa é a rotina perfeita do caso. Se protege. Esse é o ponto. Como funciona o protetor solar e por que funciona? Excelente pergunta, porque isso daí também é alvo de muita besteira na internet. Então, o protetor solar, ele tem 2 componentes principais, que são os filtros, certo? E esses filtros são divididos em 2 tipos. Eu tenho os filtros inorgânicos e os filtros orgânicos, que é o que o pessoal antigamente falava, físico e químico. Que aí já começa a falar muita besteira por conta disso, mas a terminologia correta é inorgânico e orgânico. Os 2 funcionam da mesma forma. Então, o filtro solar funciona da mesma forma. Eles absorvem a radiação. Por quê? Porque tem na internet muita besteira sendo falada de que o filtro físico reflete e o filtro químico absorve, por isso que o filtro físico é melhor. Isso é besteira. Isso é, assim,
de uma ignorância científica sem tamanho, porque os dois funcionam do mesmo jeito. Tá. O que o filtro físico consegue refletir são alguns espectros muito diferentes de radiação ultravioleta que são não interessantes para a proteção solar como um todo. E o filtro físico, dependendo da forma como ele for trabalhado, ele pode refletir a luz visível, que é aquele negócio assim, você passa um filtrão físico que fala que fica com aquela cor branca. Uhum. Se você tá enxergando é porque tá refletindo luz visível, concorda? Uhum. E é assim, ele funciona dessa forma, ele absorve a radiação ultravioleta, transforma em calor e protege a sua pele, protege as suas células a respeito do Mas contato. ele protege quanto? Exatamente, posso boa me entupir pergunta. de protetor e viver no sol? Ele chega a absorver, assim, 96 a 98% da radiação ultravioleta B, mas aí tem uma pegadinha. Desde que você tenha aplicado a quantidade correta. E é aí que a maioria das pessoas erra. Porque, estatisticamente, com base no que a gente vê nos estudos científicos, quando você tem uma coisa de passar, então um creme, uma pomada, as pessoas acabam passando uma quantidade menor. E o protetor solar também não poderia ser diferente. Então as pessoas usam uma quantidade menor do que o que é o recomendado para você ter aquela proteção. Uhum. Por isso que a gente fala da regra dos 3 dedos para aplicar no rosto. Tem a regra da colher de chá da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu não conheço isso aí. A gente fala que assim, você tem regras de colher de chá. Então você usa uma colher de chá para sua cabeça inteira e pescoço. É bastante protetor solar. Tá. E aí você pode falar, você tem cabelo, por exemplo. Então aqui eu tô protegido, aqui não vai ter queimadura, porque o seu cabelo tem melanina. A melanina absorve radiação solar e te protege. Por isso que o couro cabeludo tende a não queimar. E aí, o que acontece? Você já tem então essa quantidade, quanto que você tem que aplicar mesmo? Então a gente fala assim, dessa questão de uma colher para a cabeça, uma colher para cada braço, 2 colheres para o tronco, 2 colheres para cada perna. Nossa, é bastante bastante protetor solar. E isso daí é considerando que a pessoa tá lá meio que só de sunga, deitada debaixo do sol. Então a gente combina a proteção solar com bons hábitos de exposição. Então é aquela coisa, não vá ficar exposto, então tá debaixo do sol do período das 9 até as 4, que é o período que tem mais radiação ultravioleta B, por exemplo. A radiação ultravioleta A é constante ao longo do dia, mas a B ela varia com a questão do horário por conta da incidência. Uhum. Pior horário é tipo do meio-dia, em torno do meio-dia é o pior horário sempre. Do sol a pico, assim, que é o que a gente pensa. Agora que não tem horário de verão, também fica mais fácil pensar nisso. Então, isso daí é uma das coisas que a gente fala. Usar roupa com proteção ultravioleta, porque isso daí ajuda também numa proteção física. Uma roupa sem proteção, por exemplo, tu tá com uma camisa bem clara, né? Isso. Não sei se essa tem especificamente, provavelmente tem. Não, essa daqui não, porque o meu nível de exposição é muito baixo mesmo em relação, você vê, eu saio de casa, entro no carro, vou pro consultório e no consultório, assim, praticamente não tem exposição mesmo. Mas eu passo meu protetorzinho no rosto e tá tudo bem, entendeu? E aqui no dorso da mão, porque quando você tá dirigindo, né, é o lugar que fica mais exposto. O vidro do carro, ele filtra muito bem a radiação ultravioleta B, mas ele não filtra a radiação ultravioleta A, por exemplo. Mas uma coisa que vocês podem fazer, assim, pra ter uma ideia se uma roupa apresenta proteção solar ou não, é, assim, a sua camiseta, ela tem uns furinhos, tudo, tá passando radiação, e você pode colocar contra a luz assim e olhar a trama. Se você tá enxergando, com certeza tá passando radiação ultravioleta. Então é por isso que roupa pode não proteger tanto, mas pode atenuar, entendeu? Sim. Por isso como que... um filtro físico mesmo, exatamente, né? Exatamente. Se você pegasse um solzão com essa aqui, ia ficar marcar. Um bronzeado interessante, né? E aí ia ficar engraçado, você ia ficar motleado. Parecendo tipo um desenho indígena, assim, sabe? Um negócio doido. Não recomendo. Tá, então... E eu ficar bronzeado usando protetor solar ou usando tipo um bronzeador, sei lá, não sei o que, gold lá. Ele ficou meio Ótimo, marrom, excelente assim. pergunta também. Esses produtos que são chamados os bronzeadores solares, eles têm filtros que vão filtrar a maior parte da radiação ultravioleta B, que é a que está mais associada às queimaduras, e vai deixar passar a radiação ultravioleta A, porque a radiação ultravioleta A, ela é um estímulo muito forte à produção de melanina, entendeu? Mas também cancerígeno. Também cancerígeno. As duas são cancerígeno que você falou? cancerígeno.
As duas são cancerígenas. A gente fala em radiação ultravioleta como cancerígena, entendeu? É que elas têm mecanismos de funcionamento diferentes. A radiação ultravioleta B, ela quebra o DNA no meio, faz mutação no DNA. A radiação ultravioleta A, ela induz o estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo ele lesiona as células e induz a presença de mutações. Mas a assinatura do dano, ela é um pouquinho diferente quando a gente compara molecularmente. Mas, via de regra, para você que está em casa, pensa assim, toda radiação ultravioleta ela é cancerígena, eu vou me proteger. Cara, mas eu tô triste, assim, porque, eu acho muito bonito bronzeado, assim, né? Então, eu tô pensando aqui qual é a alternativa? solução? Tá bom, eu tenho a alternativa para você. Então, existem duas alternativas muito seguras que você pode utilizar. Primeiro, são aqueles produtos que são os autobronzeadores. Eles são produtos que você aplica na pele e eles sofrem uma reação química de oxidação. E quando o produto oxida, ele adquire esse tom bronzeado. O autobronzeador é completamente seguro. A outra coisa são aquelas tinturas, o jet bronze, lá, aquelas coisas todas. De é seguro. bodybuilder, assim. É seguro também. Então, se você é uma coisa que você gosta, eu tenho pacientes que, por exemplo, fazem a aplicação uma vez por semana ou a cada 2 semanas do autobronzeador, justamente porque gostam daquele aspecto, mas não querem sofrer o risco de se expor à radiação ou se queimar, por exemplo. Entendi. E quando a gente tá falando de peles de diferentes tonalidades, né? Quando a gente pega uma pessoa mais negra ou mais parda ou, sei lá, índio, os amarelos, os japoneses, né? Que são as diferentes cores. Tem uma relação diferente com o sol e com o câncer? Tem. A gente sabe, assim, que o câncer da pele é mais comum em pacientes que o que a gente chama que tem fototipo mais baixo, que é uma pele que tem uma menor capacidade de bronzeamento, entendeu? E aí, uma das coisas que a gente vê é que pode ter uma menor incidência, mas ainda continua. É quase como se eu estivesse atenuando o risco, mas se eu tenho uma dose muito alta de exposição, a gente consegue suplantar os mecanismos de defesa do corpo e do organismo e induzir o aparecimento de câncer, que é aquela coisa, o pessoal fala muito assim, mas uma pessoa preta não precisa passar protetor solar. Claro que precisa. Ela tem menos efeito da radiação, mas ela também precisa se proteger do sol. Então, no final das contas, a gente sempre tá jogando com variáveis aí. Então, pegar sol meio-dia, tu sendo extremamente branco e tu tá na linha do Equador, é o auge da chance de tu pegar câncer. Durante muito tempo. Tipo, fazer isso muitos dias. Exatamente, uma rotina. Da vida. E o oposto, tu é negro e tu mora, sei lá, no sul da Europa. E tu usa muito protetor todos os dias. Tipo, é a menor chance possível, mas é tudo estatística. É tudo estatística. É sempre assim que a gente trabalha na medicina, com chance, com estatística, com exposição. Por isso que a gente vai ter casos, então, por exemplo, de pessoas também que, cara, o cara é branco e pegou sol a vida inteira e nunca usou protetor, mas também não teve câncer. É tipo a tua avó que fuma e tem 95 anos. É aquela questão, né? Existem características pessoais, existem características individuais e existe uma questão, assim, de dose acumulada, de exposição também. Então é aquilo. Não dá pra gente usar uma exceção como regra quando a gente tem uma população muito variável e muito individual. Mas aí quando tu vê esse fenômeno moderno, de certa forma até recente, de muitas pessoas pregando esse estilo de vida de tipo assim, cara, pegue muito sol e isso é muito saudável, você vai ficar muito bem. Assim, existe alguma margem de discussão científica que embasa essas pessoas? Assim, o que tu tá falando aqui é algo que tem uma margem de discussão ou é um consenso científico consolidado? É um consenso científico consolidado. Exposição prolongada à radiação ultravioleta causa câncer da pele. Então é aquilo. Você tá a fim de apostar? Porque não tem nada de saudável em relação a isso que essas pessoas pregam. É achismo, é opinião, é senso comum. Quando eu vejo, é leigo falando de questões que não tem conhecimento. Então, a gente tem a internet, acesso a um monte de informação. Por que as pessoas não estudam um pouco antes de vir dar informação a respeito de saúde, sabe? E isso vale para todo mundo. Não é só porque a pessoa fez faculdade de medicina que ela tem todas as respostas de saúde. Vai falar muita groselha também se não estudar. Às vezes tem muito médico por aí falando besteira também. E isso é muito grave. Por quê?
Porque tem essa questão da pessoa querer resolver tudo rápido pra hora, querer gerar um conteúdo impactante. Você acha que se eu fizer um vídeo falando assim, olha, protetor solar previne contra o câncer da pele, vai impactar mais do que uma pessoa falando assim, é tudo mentira desses dermatologistas que são vendidos da indústria farmacêutica? O que impacta mais, entendeu? Uhum. Então a gente fica lá divulgando ciência versus quem tá divulgando pseudociência, achismo, charlatanismo e querendo sempre oferecer uma solução mágica pra pessoa. Você vê, é sempre uma coisa mágica, é sempre aquela coisa assim, você tem depressão? Você tem depressão porque você não acorda às 5 horas da manhã e você não vai se exercitar. Porra, cara, você tá falando de depressão, sabe? Uma doença grave, as pessoas morrem por conta disso. E você acha que é uma questão assim de falta de vontade? É uma questão de falta de apego, de estilo de vida? Não é só isso, é que as pessoas tendem a pegar essas informações assim que elas escutam de orelhada em alguma coisa. Tem muita gente que acha que sabe ler artigo científico, mas lê como se fosse como se fosse assim uma matéria da Capricho, entendeu? Uhum. Como se tá lendo uma fofoca da novela e ele acha que o artigo científico é para ser lido assim. A pessoa não tem crítica científica para avaliar aquela evidência e conseguir tomar uma decisão em relação a isso. E outra, a pessoa tem um interesse em falar desse estilo de vida, porque é ela que vai te falar o que é um estilo de vida saudável, não é? É ela que vai te orientar no plano, compre aqui o meu curso para você saber mais a respeito do que é um estilo de vida saudável. Então tem um propósito esse tipo de coisa. É muito... Tu vê como perigoso, porque tem muitas pessoas, né, centenas de milhares ou até milhões aderindo a esse estilo de comportamento por causa desses gurus do banho de sol, né, vamos chamar assim. Bastante. A longo prazo. A longo prazo. É que é aquilo, entendeu? A longo prazo a gente vai lidar com as consequências, mas as pessoas, elas têm uma dificuldade de raciocinar a longo prazo. É tudo uma demanda imediata do prazer. Então, eu quero me sentir bem no sol, porque quando você tá lá exposto no sol, você tá trabalhando? Não, você não tá trabalhando. Entendeu? A não ser que você tenha uma atividade laborativa que seja relacionada à exposição. Agora aí eu te pergunto, tá, tudo bem. Por que você vê tanta gente que trabalha em rodovia, que trabalha, por exemplo, em lavoura, que trabalha exposto ao sol? As pessoas que contratam sempre fornecem equipamento de proteção individual. E as próprias pessoas que trabalham estão lá utilizando equipamento de proteção individual. Ué, não é o estilo de vida saudável ficar lá exposto? Ah, não. Aí quando não tá cumprindo a regra da coisa mágica que o guru explicou, daí já não é mais tão saudável, entendeu? E por que existe, por exemplo, a fala ou a falácia de que o protetor solar causa câncer? Qual Exatamente. É o argumento? Isso daí teve origem, assim, em pessoas que, na minha opinião, pode fazer um corte que isso daqui vai ser muito bom. É gente burra falando sobre artigo científico e que não sabe ler um artigo científico. E aquilo, não gostou? Meu Instagram é @guimuzi.dermato, vai lá, me conta a sua opinião. Mas é gente burra falando sobre coisas que não entendem. O que aconteceu? Isso daí é bastante interessante porque todo... picareta, charlatão que resolve comentar sobre esse tema, ele vai citar sempre o mesmo artigo. Lá atrás, a humanidade tinha uma questão, que era assim: agora que a gente inventou os protetores solares, as pessoas vão passar o protetor solar e elas podem achar, vão parar de ter câncer. Mas será que a gente não poderia fazer outro raciocínio? Se a partir do momento eu queria ver que eu passei o protetor solar, será que eu não poderia estimular as pessoas a se exporem mais ao sol? Faz sentido, né? Sim. É que nem se eu virasse pra você e falasse assim: olha, a gente tem aqui um colete à prova de balas, entendeu? Você fica mais tranquilo se você for baleado, certo? Uhum. Aí a pessoa, ela pode ter um comportamento de exposição. Então foi feito um estudo que perguntou justamente isso. Será que o uso do protetor solar, ele tá relacionado a um aumento de exposição e a um aumento de caso de câncer? Só que é aquilo, entendeu? O leigo, ele vai olhar e falar assim: não teve diferença entre a pessoa que passou e não teve. Burro, não sabe ler um artigo científico. Porque a coisa mais importante no artigo é o método. E a forma como eu faço a pergunta interfere exatamente na forma como eu faço o estudo. Esse estudo foi um estudo que consagrou pra gente que, assim, o fato do paciente estar aplicando não estava correlacionado a uma maior exposição, então não estava correlacionado ao aumento de casos de câncer. A pessoa burra que olha esse artigo, ela estava querendo ver o quê? Ele estava querendo ver a coisa assim,
que o senso comum dele, que o sistema 2 dele tava lá querendo rapidamente ver, que era o quê? Ah, tinha que ter baixado o nível de câncer. Não, porque eu não desenhei o estudo para ver isso daí. Longitudinalmente, a gente sabe que o uso do protetor solar está correlacionado com a redução do número de câncer. Então o problema desse estudo... o problema não, o estudo tá certo, né? O problema é a interpretação. Mas o que sanaria essa questão seria tu pegar muita gente, né, aleatoriamente, etc e tal, e todas terem a mesma quantidade de exposição ao sol, e aí um grupo usando protetor e outro grupo não usando. Isso seria um estudo que sanaria essas dúvidas. Isso, excelente questão. O que você acabou de delimitar aqui é um estudo randomizado, clínico, controlado com placebo, que é um dos níveis mais altos que a gente tem de capacidade de testar uma hipótese e inferir causalidade, que é falar assim, causa e efeito. Porque ali eu tô falando, olha, o uso do protetor comparado com esse grupo que não usou protetor ou que, sei lá, ficou passando óleo de coco, teve uma redução do caso. Qual que é o problema de um estudo desse? Primeiro, quem vai pagar a conta? De quem que é o interesse em relação a isso? A segunda coisa, lembra que eu falei que o câncer da pele ele demora muito tempo para se formar? Pois é, quanto tempo você ia precisar seguir essas pessoas para você conseguir mostrar um efeito? E garantir que elas estão usando corretamente nas doses corretas. Exatamente. Você, cara, tá vendo assim todos os desafios que a gente tem quando a gente trabalha com pesquisa clínica, entendeu? Então, quando a gente faz esse tipo de estudo, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, assim, eu vou fornecer, né, o seu medicamento, o seu protetor. Então, eu sei que ele tem aqui 30 gramas de protetor. Eu sei que você tem que aplicar uma quantidade certinha para você se proteger. Aí, quando você volta na semana seguinte ou no mês seguinte, eu peso o seu frasco de protetor para poder te dar um novo. E aí você sabe qual que é a quantidade que foi aplicada. Outro sistema que eu já vi que também é muito interessante. Você dá frascos que abrem e fecham, assim, como se fosse tampa de pasta de dente que abre e fecha, sem ser a coisa de rosquear. E aí você coloca um sensor na tampa que conta quantas vezes ele foi aberto e fechado. E Caraca. Aí você sabe inferir quantas vezes o paciente aplicou, você pode ter dados em relação a isso. Mas é aquilo que você falou, é muito difícil a gente garantir que o paciente está aplicando corretamente mesmo. Por isso que a gente vem, reforça, fala da quantidade de protetor solar. Então, por exemplo, a gente brinca da regra dos 3 dedos, de colocar protetor solar de uma ponta a outra nos 3 primeiros dedos, e aí você aplicar essa quantidade no rosto, construindo essas camadas, entendeu? É o que tu passa, por exemplo. É o que eu passo. E aí você pode, todo protetor solar, ele tem que ser aplicado nessa quantidade correta. O que acontece às vezes? Como a gente tem os protetores com cor, o pessoal acha que o protetor com cor, ele tem que ser aplicado que nem uma base. Porque, de fato, quando você pega um protetor com cor e aplica a quantidade correta, a cor fica muito diferente, fica um aspecto muito artificial e as pessoas não gostam muito disso. Então a gente fala assim, compensa uma das aplicações com o protetor com cor, para você poder garantir a proteção com o protetor sem cor na quantidade correta. A gente estimula quem usa maquiagem, por exemplo, a aplicar a maquiagem porque protege contra a luz visível também, que ajuda em algumas doenças da pele que tem relação com mancha, mas não te vai proteger do sol. Mas você vê hoje muito produto junto que é o hidratante com protetor solar, é o sérum com protetor solar, é a maquiagem com protetor solar. E aí a pessoa acha que só aquilo tá protegendo. Não, aquilo é um a mais, porque eles colocaram um pouquinho de de filtro solar dentro daquele produto, mas existe uma diferença enorme do ponto de vista regulatório entre submeter um filtro solar, um protetor solar para a Anvisa, então ele tem que cumprir a regra do protetor solar, certo? É diferente de tem um hidratante que tem um pouco de filtro solar, aí isso daí precisa cumprir as regras do hidratante. Entendi. Entendeu? É um complemento. E para ambiente interno, assim, as lâmpadas, elas causam algum mal e tal? Talvez essas. Assim, essas lâmpadas comuns aos quais os pacientes estão expostos, eles não têm intensidade suficiente para causar alterações que a gente chama de mancha, então alterações pigmentares nos pacientes, tá? O pessoal fica inventando que a luz do celular, que a luz do computador, que a luz da TV, cara, primeiro que tá longe do seu rosto, segundo que não tem intensidade suficiente. Mesmo essas lâmpadas aqui que a gente tá usando no estúdio também não tem intensidade e a gente tá longe com relação
a isso. Elas têm muito mais efeito, assim, em ficar bagunçando o nosso ritmo circadiano. Então, você vai gravar à noite com uma luz clara dessa, você fica muito mais desperto, muito mais ativo do que se você estivesse gravando com uma luz um pouco mais fraca. Então, isso daí é uma coisa que pesa. Mas no ambiente, assim, do dia a dia, não. E aí tem o conceito que a gente entra nisso daí, que é o da exposição indireta. Então, assim, se não tá batendo o sol diretamente, a sua exposição é menor do que se tivesse batendo o sol diretamente, correto? Mas ela ainda pode acontecer. E o que eu sempre explico para os pacientes é assim, o que eu preciso que você faça é que você forme um hábito saudável para se cuidar. Então, eu preciso que você faça o seu skincare. Então, passa o seu protetor também como parte do seu skincare. Você não vai escovar o dente para ir pro trabalho? Passa o seu protetor solar, mesmo que você vai ficar lá o dia todo no escritório, entendeu? Agora, se você falasse assim pra mim, Gui, a gente vai pegar agora, vamos ali no quarto que a gente montou uma lan house, tá tudo, mano, vedado assim, cortina, não tem um pingo de sol e a gente vai fazer uma maratona de World of Warcraft. Daí tá liberado o protetor solar, porque a gente não vai, por exemplo, ver nem assim uma fresta de sol, vai ficar só a luz do computador que não traz malefício. Só cansa o olho, né? Entendi. E qual que é o índice de proteção que eu devo usar? Excelente pergunta. Aquele índice de proteção de pelo menos 96% de absorção da radiação ultravioleta B, ela começa com o fator de proteção 30. Então eu falo para o paciente sempre assim, de 30 para cima, o maior que você tolerar e que você gostar de aplicar no rosto. Tolerar? Tolerar, boa pergunta, excelente. Porque o que acontece? Quando você tende a aumentar aquele númerozinho 30, 50, 60, 70, às vezes você tem alteração na cosmética do produto. E aí, esse é o grande problema da questão da dermatologia. Se a cosmética é ruim, cara, o paciente não vai querer aplicar. Mas por que quando aumenta o índice piora a cosmética? É por conta da composição do produto. Tipo, fica mais viscoso, mais Exatamente. esbranquiçado. É mais difícil, assim, você ser, assim, mais fluido, tudo. Claro que hoje em dia as indústrias têm conseguido desenvolver tecnologias muito boas. Tem, inclusive, um farmacêutico brasileiro que é um pesquisador, ele mora em Berlim, ele chama Victor Infante. O trabalho de doutorado dele é uma coisa, assim, muito interessante, porque ele mostrou de uma forma extremamente elegante como você pode colocar outras coisas na fórmula do protetor solar, aumentar a eficácia dele em relação à proteção solar sem utilizar o filtro. Caraca, foda, né, cara? Foda demais. Tá em Berlim, né? Tá lá na Alemanha. Você vê a fuga de cérebros que a gente tem? Então, um cara desse que podia elevar o nível da ciência nacional, ele tá lá publicando na Alemanha, feliz da vida. E merece mesmo todo o reconhecimento, porque o trabalho dele é muito incrível em relação a isso. Então, teve essa questão, foi muito interessante quando ele publicou. E realmente mostra pra gente que, assim, cara, a indústria, ela tem que inovar e ela tem que cada vez mais oferecer soluções. Então, investir na melhor cosmética, investir nos melhores componentes para você colocar. Justamente por quê? Porque a gente sabe que filtro solar causa... que radiação ultravioleta causa câncer e a gente precisa do filtro solar para prevenir o câncer de pele. Então, é o que eu falo. Protetor solar, cara, é um medicamento que, previne câncer da pele, ajuda a tratar o envelhecimento da pele. Quem não vai querer usar isso daí? Existe uma correlação entre o sol e o envelhecimento? Sim, a exposição solar, então o fotoenvelhecimento é o principal fator de alteração da pele, assim, do sentido de envelhecer. Isso a gente tá falando o quê? Daquele aspecto oxidado ou do aparecimento de rugas? Daquela mesmo? coisa, aparecimento de rugas, qualidade da pele, você vê aquela pele assim que perdeu elasticidade. Então, a radiação solar, ela destrói fibras elásticas, ela destrói, por exemplo, o colágeno também. E isso daí é tudo atenuado pelo protetor solar. Por isso, ele é um investimento tanto em quem quer se prevenir do câncer da pele, mas também para a pessoa que está pensando ao longo prazo no processo de gerenciamento do envelhecimento dela. E existe algum protetor solar natural que eu posso usar? Tipo, o pessoal fala passar óleo de coco ou... Não. O que tem é a sua melanina que é, sabe, perfeita, entendeu? Se a gente conseguisse ter um filtro solar que fizesse exatamente o que a melanina faz, a gente estaria muito bem servido. É que qual que é o ponto? A melanina, ela faz isso e ela tem essa pigmentação, entendeu? Então,
mostra pra gente o desafio que é. Você quer um protetor solar, mas você não quer um protetor solar, às vezes, que altere o aspecto do paciente, não é mesmo? Uhum. E isso daí é por isso que a indústria precisa inovar, é por isso que a indústria precisa criar produtos que vão dar esse aspecto de proteção, sem, por exemplo, parecer que você aplicou alguma coisa no rosto, entendeu? Como que não inventaram ainda um estimulante de melanina que não cause câncer? Tipo, sei lá, eu tomar um negócio, eu fico bronzeado, mas eu não tô com câncer. Excelente pergunta. A inovação científica, ela passa por alguns passos. Então, a gente precisa ter uma demanda, a gente precisa ter alguém para pagar a conta, porque é muito caro fazer isso, e a gente precisa ter uma molécula para ser estudada. Existe uma medicação que é um estimulante mesmo da melanina, só que quando ele foi testado para ser administrado em pessoas, assim, para ver se você tinha um efeito em relação a isso, eles descobriram que não tinha um efeito muito bom, mesmo sendo uma molécula que era muito compatível com o estímulo que o seu corpo produz para produzir melanina. E ele tinha efeitos, assim, muito ruins na pressão. Ele aumentava muito a pressão dos pacientes, a pressão arterial. Uhum. Aí eles perceberam que eles estavam na frente de um excelente medicamento para ser testado em quadros, assim, de paciente que está morrendo por sepse, porque na sepse você tem um comprometimento sistêmico do paciente e a pressão cai muito. E quando a pressão cai, você não consegue irrigar o cérebro e aí a pessoa morre, o coração para, por exemplo. Então miraram em algo Exatamente. É que nem, por exemplo, o Viagra. O Viagra, ele foi testado primariamente para pacientes que têm uma coisa que chama hipertensão pulmonar. E aí eles viram lá assim, olha, funciona para hipertensão pulmonar e também aqui a gente está percebendo um efeito colateral diferente. Descobriram o Viagra para disfunção erétil. O próprio minoxidil. O minoxidil, ele foi inicialmente estudado para baixar a pressão. Só que como ele estava sendo estudado também em pacientes que tinham calvície, por exemplo, começaram a perceber que tinha um efeito no cabelo e aí falaram assim, nossa, a gente pode testar esse daqui para fazer a solução de pingar. E aí fizeram a solução de pingar do minoxidil. A dermatologia está cheia desses exemplos assim que vieram a caso e hoje, por exemplo, a gente até retornou para o minoxidil de tomar, justamente porque é aquela questão, minoxidil de passar é bom? É. Minoxidil de tomar também é bom? É. Só que o compliance do paciente, a aceitabilidade, a adesão ao tratamento com o comprimidinho de tomar é muito mais fácil. O passar é um saco, né? Exato. Minoxidil é bom, funciona, é seguro? É relacionado... Isso é uma questão relacionada à dermatologia? Um careca vai num dermatologista? Vai. O médico dermatologista é quem trata problema de cabelos, pelos e unhas. Tá? Porque só o médico pode diagnosticar uma doença. Diagnosticar uma doença é um ato médico. Então ele fala assim, você tem calvície. Todo mundo pode olhar, mas você botar no papel isso daí e dar um tratamento... Você é calvo. Você é calvo. Tá lá, tem um CID para alopecia androgenética. Você diagnosticar isso daí é um ato médico, da mesma forma como prescrever medicamento para isso é um ato médico, entendeu? Aí o que acontece? A gente trata os pacientes com calvície mesmo. Então, se ele tem um problema, não existe aquela coisa assim, é o tricologista. Não, é um médico dermatologista que é especializado em doenças do cabelo, porque ele estuda muito isso, porque não existe a especialidade tricologista. Tem cardiologista, endócrino, dermatologista, mas não tem tricologista. Então, a população também tem que tomar muito cuidado com relação a essas coisas, porque assim, quem trata doença, e calvície é uma doença, é o médico. Entendi. Ponto final. Aí se é um médico que é especializado em coisa de cabelo, aí é uma coisa assim da pessoa que você escolheu, porque você confia nela, para tratar o seu processo de saúde e doença. Mas sendo médico tá tudo certo. Entendi. Cara, eu tenho uma outra dúvida. Um dos outros mitos aí, né? Talvez vamos sanando alguns deles. Eu acho que a gente fez um trabalho bem bom já com o sol, né? Caraca, velho, foi tipo um compilado do sol. Foi muito bom. Foi muito bom. Acho que sanou tudo, acho que a gente englobou tudo, Eu né? espero. Cara, em relação a banho... Legal. Tomar banho é algo saudável, necessário? Qual a quantidade? Deve-se usar sabonete? Deve passar sabonete no corpo inteiro, todos os dias? Excelente pergunta. Então, assim, a gente precisa considerar o que
que a gente vai definir como saudável antes da gente começar a responder essa questão. Então, a questão do tomar o banho você vai tomar banho para limpar sujidades. Então, o banho ele serve para remover células mortas, baba, vírus, excesso de bactéria que mora lá na sua pele. Você vai usar para retirar o sebo. Tem um efeito relaxante porque você deixa a água quentinha lá cair nas costas e você fica mais à vontade. E você tem a outra coisa que é a questão social. Então é aquilo, né? As pessoas se incomodam com odores corporais excessivos ou muito fortes e às vezes pode ser até motivo de briga. Então você fala assim com uma pessoa que não tem uma higiene, uma pessoa que não é muito asseada, você fica meio titubeado assim até onde essa pessoa vai com as coisas. Então a gente fala assim, olha, se você tem uma sujidade óbvia, você tem que lavar, você tem que limpar. Se você tem um corte na pele lá, uma ferida que tá sangrando, tem que lavar com água e sabonete no banho para você poder higienizar aquela ferida para ela não contaminar. Da mesma forma, a gente fala que o banho, ele é um momento de cuidado porque você tá lavando o sebo, a oleosidade, você tá tirando o CC, você tá tirando o excesso de células mortas. O que a gente fala para os pacientes é assim, se você tiver alguma coisa suja mesmo, você vai passar sabonete em cima, mas via de regra você não precisa se ensaboar exatamente dos pés à cabeça o tempo todo, entendeu? A gente fala para lavar as áreas que são ricas nas glândulas apócrinas, que são as glândulas que estão relacionadas à produção de odores, tá? Principalmente, lavar a mão, pé, genital, debaixo do braço, lavar o couro cabeludo, que às vezes a gente acha que tá limpo só porque caiu água, mas também tem sebo, também tem oleosidade, também tem, por exemplo, célula descamando, e para os meninos lembrar sempre da barba, entendeu? Lembrar que a barba é que nem cabelo também, então você tem que higienizar e lavar adequadamente, assim, porque é uma região que às vezes o povo descuida. Mas tomar banho, por exemplo, todos os dias com um sabonete no corpo inteiro pode não ser saudável, pode, tipo, trazer danos à pessoa, à pele? Dependendo de algumas condições, assim, a gente pode ver que talvez possa ser excessivo o excesso de limpeza. Então a pessoa toma 3, 4 banhos por dia, usa a bucha para se esfregar e usa um sabão muito limpante. Isso daí pode gerar problema na pele. Agora, um banho por dia, lavando sabonete tranquilo, que nem a gente comentou, principalmente agora que a gente tem sabonetes que foram feitos para serem usados em peles sensíveis, que são os Syndates, por exemplo. Pele sensível a gente pode entrar depois assim, porque tem uns pormenor pra explicar sobre isso, mas é só pro pessoal entender mesmo. Agora, não tem problema, entendeu? Agora não vai promover saúde como um todo, mas a gente sabe que essas coisas de saneamento básico lá atrás foram que fizeram a mudança para as pessoas não morrerem de disenteria, entendeu? É que nem lavar a mão antes de comer, lavar os alimentos. Antes de fazer cirurgia. Antes de fazer cirurgia. Imagina quando a gente não sabia que tinha bactéria. A galera ia lá, entrava na cirurgia, nossa, o paciente morreu de infecção. Que coisa, não é mesmo? De novo, cara. Quarto hoje. Exatamente. Essa foi uma coisa que aconteceu que foi bem legal, assim. Tinha uma maternidade, eu acho que era no Reino Unido, onde isso começou, no qual você tinha uma ala que quem fazia os partos eram os médicos e que uma outra que quem fazia os partos eram as enfermeiras. E aí começaram a perceber que os partos feitos pelas enfermeiras davam muito mais certo, complicavam muito menos, e que os partos feitos pelos médicos lá, a galera tava meio que morrendo, assim. E quando foram olhar essa questão, era principalmente por quê? Porque as enfermeiras tinham o hábito de higienizar as mãos antes de fazer o parto e depois de fazer. Caraca. Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com o convidado. Bom, nós fizemos isso acontecer. O Universo Cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o conteúdo, para quem quer interagir, debater, conversar, ter aulas exclusivas e poder de fato viver o conteúdo. Temos encontros semanais ao vivo comigo e com convidados do Sem Groselha, onde você vai ter a oportunidade, além de ter uma aula exclusiva, de poder debater, interagir, fazer perguntas e questionar ali o convidado frente a frente. Também terá acesso antecipado aos episódios do Sem Groselha, podendo acompanhar as gravações em tempo real e podendo inclusive interagir e mandar perguntas que serão respondidas ao vivo. Você também terá acesso a eventos na Mansão Sem Groselha, onde você vai poder, além de conhecer convidados do Sem Groselha, também interagir com os outros membros lúcidos da comunidade, vivendo uma experiência exclusiva. Clica aqui embaixo no link da descrição para descobrir como fazer parte. E seguindo a sequência do banho, né? O uso de desodorante e de creme hidratante, esse tipo de coisa aí,
Isso é saudável, é benéfico? Acho que dá pra gente ir primeiro só no desodorante, que acho que já é um universo à parte. Eu, recentemente, por sinal, comprei uma pedra, cara. É muito bom aquilo. E me diga se é bom e saudável, né? Pra eu poder prosseguir usando. Porque, cara, assim, custo-benefício é absurdo. O negócio vai durar, tipo, 2 anos. Eu paguei, sei lá, R$70. É super tranquilo de aplicar e não fica cheiro nenhum, assim. Tipo, pra mim funcionou super bem. Ótimo. Então, assim, usar desodorante em aerosol, creme, essas coisas, ele não tem malefício, é um produto extremamente seguro, não causa câncer, que nem muita gente também charlatã fala na internet. Não tem aquela questão dele bloquear excessivamente o suor, isso dá algum problema, isso é viagem? Não, isso daí é viagem. O que ele forma é assim, ele forma um plug que vai absorvendo o suor, e aí quando o plug satura de suor, ele cai e solta. Então tudo bem. É que o povo fica inventando que vai entrar alumínio na concentração. De novo, é um monte de gente que fala isso daí, que fica escutando as coisas de orelhada, e que quando a gente vai olhar os estudos da onde as pessoas se basearam para falar essas, assim, besteiras, o pessoal tá viajando, entendeu? Então são coisas que nunca olharam em relação a essa questão de segurança. A gente já usa protetor solar, usa a desodorante em aerosol há tanto tempo e nunca teve um problema relacionado. O único problema foi a camada de ozônio, quando usava aqueles outros gases, né? Que era principalmente na indústria de eletrodomésticos. Era tanto no desodorante. Não, era o CFC, que era o gás que era usado para você propulsionar as partículas do aerosol. Daí foi banido e pronto. A gente tirou esse principal efeito. Tanto é que hoje a gente vê uma estabilização, assim, da questão da camada de ozônio. Mas ainda tem todos os outros problemas. Tá, então, e qual que é a parada da pedra? Ele é seguro? Por que funciona? O que a gente vê é assim, que quando você tá entrando em contato ali com a questão da pedra, são principalmente íons que têm efeito, por exemplo, antibacteriano, que pode estar ligado à metabolização do suor, que é o que gera o CC. Então é que nem quando teve a época da pandemia, que a gente colocava uma placa de cobre onde as pessoas punham muito a mão, porque o cobre tem um efeito antibacteriano. Mesma coisa com a prata tem um efeito antibacteriano e assim, tudo que você diminui a proliferação de bactéria, você pode ter um efeito na questão do CC, por isso que é agradável, por isso que você funciona. Então é aquilo que eu falo para os pacientes. Tem que testar e ver se para você funciona, porque talvez um paciente que tem uma sudorese muito intensa, aquilo seja insuficiente, e ele ao mesmo tempo gostaria que o desodorante dele fosse um desodorante e um antiperspirante, tá? Antiperspirante é o cheiro, antiperspirante é o suor, e desodorante é você mudar o cheiro. Cara, eu assim, simplesmente amei. Pra mim, tu tem que saber passar, né? Então tu lava bem a axila durante o banho com sabonete, né? Como se deve fazer normalmente. É isso aí. E aí depois tu sai com a axila úmida ou tu molha a pedra ali na torneira. E aí passa, tipo, bem passado, assim, tipo, eu fico tipo uns 30 segundos em cada axila, assim, passo bem. Cara, é o dia inteiro e não tem odor. Tipo, tu cheira... É tipo igual cheirar... Cheiro da pele. O cheiro da pele, assim. Cara, eu achei bizarro. Que bom que pra você funciona, é uma coisa boa, assim. Você descobriu que pra você é aquilo, é um teste, entendeu? Sim, e tipo, cara, financeiramente vale muito a pena. Vale muito a pena, tipo, custou R$70, né? E daí diz ali que pode durar até 1 ano a 2 anos, assim. Nossa, cara, eu fiquei... Cara, que negócio massa. E eu me sinto bem, assim, pensando que eu estou usando algo mais natural, mas eu percebo que talvez seja um viés, né? É um viés porque, assim, nem sempre pensar que é natural vai necessariamente ser melhor. Então, assim, veneno de jararaca também é natural. Veneno da cascavel também é bastante natural. E você não vai querer entrar em contato com nenhuma dessas coisas. De novo, o ponto a questão principal é assim... É dose, é exposição e, no último, nessas questões assim do skincare, nessas questões de asseamento, é o que funciona pra você, entendeu? Se você tá adaptado com isso, se pra você atende, cara, ninguém tá reclamando que você tá com CC, tá tudo bem, entendeu? Você pode manter o uso em relação a isso. Mas eu imagino que ela não tenha também um efeito pra diminuir a quantidade de suor, entendeu? Não. Exato, é aquilo. Para cada paciente, para cada tipo de solução que foi inventada. Assim como tem gente que gosta mais do desodorante roll-on e gente que gosta mais do desodorante em spray. Perfeito.
E aí, quando a gente vai para outras questões relacionadas à skincare, por exemplo, o uso de hidratante, é algo necessário? Eu preciso hidratar a minha pele? A gente fala que, assim, sempre é uma forma de você poder repor a água que foi perdida e deixar uma textura suave, uma textura macia. Então a gente recomenda que os pacientes passem assim o hidratante porque ele tem efeito em linhas finas. Os hidratantes eles vêm misturados com outras substâncias que podem ter um efeito em ruga, em mancha, então é uma coisa que pode ser interessante. É uma coisa que é fácil de começar a usar e é uma coisa que a gente associa com várias questões assim da dermatologia. Então, o paciente com acne tem que hidratar a pele? Tem, porque outra baboseira que tem falando na internet é que quem tem pele oleosa não precisa hidratar. Oleosidade da pele é uma coisa, hidratação da pele é uma coisa completamente diferente. Então o hidratante ele faz parte do tratamento da acne. O hidratante é parte principal do tratamento de uma doença chamada dermatite atópica. O hidratante ajuda no tratamento da psoríase, por exemplo. Eu trato muito essas doenças, então, psoríase, dermatite atópica, hidradenitis supurativa, alopecia areata. Geralmente eu brinco assim, eu falo, se tem uma molécula, se tem alguma coisa que a gente possa fazer pelos pacientes na dermatologia, eu vou lá estudar pra gente poder tratar os pacientes adequadamente. E também faço as coisas assim da dermato que a gente tá relacionado. Então, oriento skincare pros pacientes? Claro que oriento, eles gostam. O que seria um skincare? Boa. Eu falo que um skincare básico, ele tem 4 passos. Então, você vai tomar banho, que é uma coisa que faz parte, limpar a sujidade, retirar a bactéria morta. A segunda coisa, você vai usar o seu protetor solar, você vai ter um hidratante para você hidratar a sua pele. E o quarto passo, você vai ao dermatologista conversar com ele a respeito de alguma doença de pele que você tenha, ou para ele te orientar assim, a sua queixa é mancha, a gente pode usar esse tratamento para as manchas, ou esse cosmético para as manchas. O seu problema mais é ruga, a gente pode fazer esses procedimentos. Eu faço muito laser para o paciente que tem cicatriz de acne, para o paciente que tem ruga no rosto, para gente que quer melhorar a textura e a qualidade da pele, mas também tem o paciente que vem para mim e fala assim, eu tô com uma acne aqui que tá muito ativa, a gente pode fazer alguma coisa mais além do remédio que a gente tá tomando? Nossa, dá pra gente usar o laser aqui, entendeu? São coisas que a gente vai combinando o arsenal terapêutico da dermato. Então eu brinco que assim, por um lado tem o Guilherme, cientista, que vai lá e vai falar assim, nossa, sua psoríase é uma doença imunomediada crônica que a gente vai tratar com imunobiológico ou com inibidor da TYK2. E por outro lado, tem o Guilherme que fala assim, cara, protetor solar é muito bom na sua rotina do skincare. Teve esse produto que acabou de sair na Coreia que tá sendo falado, que é o creme de agulhas, que ele tem esse efeito. Pode ser que seja interessante para você, mas para você que tem uma pele que é sensível, então você passa e tem sensações desagradáveis, arde, coça, pinica, dói, mas não forma lesão, talvez não seja uma boa, entendeu? Então eu brinco que eu orbito nesses dois mundos assim, porque no final das contas eu gosto muito do que eu faço e a dermatologia é muito completa. Eu tenho essa parte de tratar as doenças, mas eu também tenho essa parte dos pacientes que, cara, tem uma queixa estética e vem em você como médico dermatologista a pessoa que vai cuidar deles em relação a isso. Então, por que não é válido a pessoa ir ao dermatologista e chegar lá no meu consultório e falar assim, Dr. Gui, estou incomodado com as minhas rugas. É menos sério? Isso é uma coisa importante da dermato, porque a dermato, a gente leva muito em consideração o impacto na qualidade de vida da queixa do paciente. Isso é tão sério que eu tenho um questionário que é validado no mundo inteiro, que não é meu, tá? Foram os caras que manjam muito dos paranauês que desenvolveram. Eu só uso assim porque, eu aprendi, cara, e faz muito sentido. Mas esse questionário chama Índice de Qualidade de Vida na Dermatologia. Esse questionário é tão sério, tão sério, tão sério que, por exemplo, o Ministério da Saúde usa esse questionário como critério para pagar medicamento de alto custo para paciente com psoríase, para paciente com dermatite atópica. Os planos de saúde usam isso como critério para pagar tratamento de alto custo para os pacientes com psoríase, para os pacientes com dermatite atópica. Então eu levo sempre em consideração a queixa do paciente, porque é o que trouxe ele pra mim, é o que tá incomodando naquele momento. E a gente nunca menospreza, não é menos importante porque a pessoa entra na minha sala e fala que ela tá infeliz porque o umbigo dela tá triste e ela não era assim quando ela tinha 25 anos e agora ela tem 45. É a mesma coisa de um paciente que veio lá pra mim ontem e falou assim, eu tô perdida aqui porque todo mundo fala que eu tenho furúnculo debaixo do braço de repetição, mas já tem, 15 anos que eu tenho furúnculo debaixo do braço de repetição. Furúnculo debaixo do braço de repetição
nas axilas, na virilha de repetição, na bunda de repetição, hidradenites supurativa, conversa com o seu médico dermatologista sobre isso. Só deixar esse aviso, assim, porque... Eu não sei nem o que é isso. Exatamente, é uma doença dermatológica que ela é inflamatória, é crônica e ela parece muito com furúnculo de repetição. Você tem furúnculo de repetição debaixo do braço, na virilha, você conversa com o seu médico dermatologista se não pode ser hidradeniite supurativa. É uma coisa muito importante. Eu quero ver o que é um furúnculo de repetição, vou abrir Boa. aqui. É uma bolinha... Isso é um furúnculo? Isso daí é um furúnculo. Agora imagina vários desses ao longo do ano. 8, 10, 12, debaixo do seu braço, do tamanho de uma bola de golfe, por exemplo. Saindo secreção, doendo, tendo um cheiro forte. Amado, Isso daí é o que eu trato. Eu cuido disso daí. Então, Gui, qual foi o caso mais bizarro aí que tu já atendeu, assim, de, sei lá, a pessoa tá com o corpo tomado por alguma coisa, uma mega alergia ou algo nojento, ou sei lá. Tá. Essa é muito boa porque, assim, nojento pra mim eu nunca vou conseguir ter porque, cara, pra mim é doença e eu nunca vou conseguir ter essa sensação, assim, de achar nojento, entendeu? Sim. Eu sempre vejo, assim, é um paciente que tem uma doença. Às vezes pode ser uma doença que tem secreção e que tem um odor muito ruim. Pode, mas é tipo aquela coisa, a gente engole o cheiro e, mano, vai pra frente porque a gente precisa tratar o paciente e ajudar aquele lá com isso. Porque se eu tô sentindo aquilo lá incomodado ali nos 60, 90 minutos que ele vai ficar comigo na consulta, pô, imagina ele que tem que conviver a vida inteira lá com isso. Então a gente é profissional naquilo que a gente faz, entendeu? Agora, acho que assim, eu fiz faculdade de medicina na Santa Casa de São Paulo e foi onde eu também fiz a minha residência em dermatologia. E lá é um hospital referência na cidade, então a gente recebe as complicações das coisas complicadas. Não é assim, a gente tinha também um fluxo assim de coisas que eram problemas mais simples, por exemplo, uma unha encravada, uma micose na unha, e ao mesmo tempo a gente tinha coisas extremamente graves que aconteciam lá. Sempre um caso que chamava a nossa atenção é uma doença rara que chama necrose epidérmica tóxica, NET. Então é basicamente uma reação medicamentosa grave. Então a pessoa toma um remédio e o corpo dela reage produzindo produzindo um processo inflamatório que ataca a pele dela e faz a pele descolar do corpo, como se fosse um grande queimado. Caraca, Só que é o corpo inteiro. Então, assim, simultaneamente. do nada, assim, a pessoa começa a sentir dor na pele, começa a aparecer umas manchas meio avermelhadas, violetas, e aí a pele começa a descolar, assim. Então, essa é uma doença muito rara, essa é uma farmacodermia grave e rara, isso daí é grave. É perigosa, assim, tipo, é risco de vida. É risco de morte, assim, dependendo da idade do paciente e tudo. E lá atrás, quando a gente não tinha, assim, tanto conhecimento a respeito de tratamentos eficazes, era uma mortalidade muito alta. E a outra coisa que era preocupante era que, assim, lembra que eu falei que era uma reação no corpo todo? Você tem acometimento, por exemplo, da conjuntiva, por exemplo, da região genital. Então, podiam ocorrer sequelas muito graves. Tinha paciente que, por exemplo, podia ficar cego, não porque o olho parou de funcionar, mas porque fez várias feridas no olho e o olho cicatrizou e fecha. Caraca, muito sério. E aí eu vi, assim, eu lembro até hoje, era um paciente, assim, que tinha tomado um medicamento pra epilepsia, entendeu? Eu não vou ficar falando nomes aqui para as pessoas não ficarem sofrendo com relação a isso daí, tá? Porque é uma coisa muito rara. Mas ele tomou o medicamento para epilepsia durante um tempo e aí ele desenvolveu esse quadro e, cara, ele teve, assim, 99% da superfície dele descolando, tendo esse quadro muito grave. Mas assim, a pele fica... em carne viva, assim. Descola toda a epiderme, fica só a derme. Vou botar uma foto. Meu Deus, você é corajoso. Eu sugiro que não, mas tudo bem. Sério? Tipo, é nesse nível? Não, nesse vou botar. nível. Como Tá é que se bom. escreve? Necrose epidérmica tóxica. Epidérmica tóxica. Vamos lá. É surreal mesmo. Caceta, velho. É. A pessoa chegou pra ti, tipo... Ele chega na emergência do hospital, isso daí, aí o pessoal vê que é uma coisa na pele, aí acaba a graça do skincare, da medicina superficial, aí todo mundo, é melhor chamar dermato, né? Daí a gente vai lá, desce do
nossa torre lá da Dermato, porque lá na Santa Casa que eu brinco de chamar de Hogwarts, porque você que gosta do rolê lá do Harry Potter, vale a pena vocês pegarem e irem ali na Santa Casa de São Paulo, embora seja um hospital, tem o Museu da Santa Casa com várias coisas médicas legais pra vocês verem, mas o prédio é muito bonito, é um prédio que começou a ser construído por volta de 1560, mais ou menos. 1560? Eu acho que foi... 1560 foi quando foi fundada a Irmandade da Santa Casa, e o prédio começou assim em 1800 e tralalá, algumas coisas tem assim. toda uma vibe... gótica, zona, parece o castelo de Hogwarts, assim, é bem legal. Que massa. E aí a Dermato fica num prédio lá que é no 5º andar, então eu lembro que a gente falava isso, né, que a gente descia lá da torre pra resolver os problemas. E eu fui ver esse paciente que tava na UTI, e, por exemplo, a gente teve que construir uma cama de UTI pra ele especial, porque você imagina, se você perdeu toda a sua pele, uma das coisas que a pele faz é ajudar no quê? Na regulação da temperatura. Então esse era um paciente que você imagina, não faz frio aqui em São Paulo, basicamente, né? Não sei, algumas vezes assim por ano. Só que esse era um paciente que ele podia morrer de hipotermia. Podia morrer porque ele não estava conseguindo segurar calor corporal e isso daí pode dar problema na pele, na vida do paciente, sabe? Pode levar a parada cardíaca, inclusive. Então, ele tinha, assim, a pele toda destacada. Eu lembro que eu precisava fazer uma biópsia, né? Pra gente saber, assim, se era alguma outra doença parecida, todo, mas é muito clínico, né? Você vê isso daí, a gente sabe, mas é sempre bom documentar. Então, eu fui fazer a biópsia e eu lembro que a pele dele tava tão solta que eu nem precisei fazer a biópsia. Eu só peguei, assim, um pedacinho de pele, a pele destacou, eu coloquei no potinho e pronto. Era aquilo que eu precisava pra mostrar da biópsia, entendeu? Ele sentia muita dor, muita assim, dor. insuportável. Insuportável, porque dói muito, a pele tá toda exposta a todo tipo de estímulo. Então, o que precisava fazer com ele? Ele precisou ser colocado em coma induzido, sedado, e ele ficava numa cama que a gente construiu como se fosse... A gente vedou todas as dobrinhas da cama com material, assim, tipo, cobertor... Esterilizado também. Esterilizado. E plástico, assim, de baixo pra ele, por exemplo, não ter... Se tiver secreção, não ficar molhado, não ficar úmido. E a gente colocou como se fosse várias mantas térmicas para vedar a cama, ligado com um aquecedor que sopra ar quente que a gente usa em cirurgia, para poder manter aquele leito para ele aquecido, para ele não morrer de frio. E enquanto isso, depois a gente deu medicamento que trata essa inflamação imunológica para baixar o processo inflamatório para ele poder recuperar. E esse foi um paciente que sobreviveu, entendeu? E ficou bem. Ficou bem, assim, depois. Ele tem sequelas, assim, por conta da cicatrização da pele, mas, assim, não sobe um queloide enorme, ele recupera. O problema é que, naquele momento que ele mais precisa, cara, se ele pegar uma ventania mais forte, entendeu? Ele não dá conta. Sim, então, tipo, infecção. Exatamente, porque a pele tá toda aberta, infecta com facilidade. Então era aquilo, sabe? Como induzido antibiótico pra gente tratar e tratar a inflamação sistêmica dele com medicamento dirigido pra isso daí. E ele sobreviveu, sabe? Foi um dos casos, assim, mais dramáticos que a gente teve por conta da gravidade, por conta da extensão. Mas, assim, todo mês tinha um desse, entendeu? Todo mês tinha um desse, tipo, com essa parada. É porque tu tava no lugar... centro de referência da referência, então, assim, as complicações das coisas complicadas chegavam pra gente, entendeu? Doideira. Então, eu lembro, assim, de falar assim, esse ano, né, a gente viu uns 10 casos de NET, e você vai olhar a literatura e, assim, um dermatologista comum vai ver 2, 3 na vida. Caraca, cara. Isso é maneiro cientificamente, Exatamente. mas, meu Deus... Exato. Mas ainda bem que existe pessoa capacitada pra tratar, né? É aquilo, né, cara? E você vê, é um trabalho que depende de muita gente. Então, dependia da gente, da dermato pra diagnosticar e tratar, da galera da UTI pra ficar de olho nos sinais vitais dele, pra garantir que ele tava confortável. Porque você imagina, a gente não queria que ele acordasse e tivesse sentindo dor. Aí tem todo o processo de fazer a redução da medicação para ele acordar, para ele se reabilitar. Tem o pessoal da fisiatria que vai, por exemplo, ajudar se alguma coisa grudou do jeito errado, se teve uma contratura para ele poder melhorar. A gente dependia muito também do pessoal da oftalmo que vinha proteger o olho do paciente para não fazer nenhuma ferida. O pessoal da otorrino que olhava dentro da cavidade da boca para ver se tinha alguma ferida mais significativa também lá dentro. Então, cara, a equipe de enfermagem que ficava em cima, que trocava os cobertores, que trocava o lençol, que monitorava os sinais vitais, as auxiliares de enfermagem que, por exemplo, viam se o paciente estava confortável,
o pessoal da gastro para passar sonda nele, Porque passar toda com cuidado. o Exatamente. tecido... Tá tudo exposto. Então a gente tinha alimentação por sonda, o pessoal da nutrição para fazer uma dieta adequada para esse paciente poder se recuperar, o paciente da fisioterapia, os colegas da fisioterapia respiratória que vão garantir que o paciente, depois que ele tá respirando sozinho, para ele se reabilitar, porque ele passou lá quase 30 dias, sabe, no ventilador, Respirando por aparelhos, entendeu? Você precisa reabilitar depois um paciente isso. Então, cara, é aquilo que a gente fala. Usa tudo que a gente tem do sistema de saúde, toda a equipe dos profissionais de saúde para poder reabilitar um paciente. Então é intenso, é custoso, mas é aquilo. Foi o que fez a diferença na vida dele. Pô, é a vida da pessoa, né? Imagina. E isso é pra isso que a gente tá lá, né? Isso aí é evitável? Tipo, por que acontece isso com a pessoa? É azar? Azar eu acho que é uma coisa muito, assim, pesada pra gente colocar, mas é uma predisposição. Então, existem pacientes que têm uma predisposição maior em relação a outros a terem esse tipo de reação quando em contato com algum medicamento. Então, você tem um paciente que tem uma predisposição genética e ele foi, por exemplo, exposto à medicação. Digamos que eu tenha essa predisposição genética. Eu sei disso? Não. Por quê? Porque eu nunca entrei em contato com o medicamento que poderia desencadear isso. Então, por exemplo, eu posso passar a vida inteira sem saber que eu era um paciente predisposto, porque eu nunca entrei em contato com a medicação. E depois que a gente identifica, a gente muda o tratamento, toma todos os cuidados possíveis e imagináveis. Inclusive, existe um exame que a gente pode fazer quando os pacientes vão tomar a terapia antirretroviral para tratamento do HIV, que é um subtipo de um gene específico que o paciente, em contato com um remédio específico que é utilizado no tratamento do HIV, pode ter uma chance maior desse tipo de reação. Então a gente já pega e já evita, entendeu? É muito comum lá no Japão, assim, a população japonesa tem uma alta prevalência desse gene, por isso que lá o governo, assim, paga para todo mundo fazer, justamente porque é muito mais barato e inteligente pagar o exame do que pagar uma internação de 30 dias na UTI de um paciente grave desse. Que envolve todas as áreas. Meu Deus, deve ser, tipo, absurdamente caro pra fazer isso. E isso é um tratamento que é provido pelo SUS. Isso. Ele, 100%. por exemplo, foi todo tratado e assim, manejado e cuidado pelo SUS. Entendi. Cara, que foda. Muito massa, foda, né? Isso aí. Que outros tipos de alergia é comum as pessoas terem e coisas loucas na pele, assim? E o que é desenvolvível também? Como eu posso evitar? Sei lá, a pessoa tem psoríase, não sei se psoríase se desenvolve ou é tudo genético. Também é aquilo, a gente tem uma predisposição genética e você tá num ambiente que permite a expressão dessa exposição. Então, uma das coisas que acontece é isso. O paciente, ele tem uma predisposição, ele tem um gatilho e ele abre um quadro de psoríase, de dermatite atópica, de hidradenitis supurativa. O que a gente precisa lembrar é que, assim, as coisas que podem acontecer, elas não são um gene específico. São vários. São vários pontos daquela cascata inflamatória, daquele ciclo inflamatório como um todo, que podem estar alterados em pequenos pontos para aumentar a predisposição do paciente. Então não vai ter uma terapia que vai desligar e ligar o gene que está causando aquilo, porque eu tenho várias coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. Mas hoje a gente tem tratamentos que são muito eficazes. Eu estava discutindo isso ontem com uma paciente minha, ela já está há mais de 2 anos tratando comigo e completamente assim em remissão das lesões. E ela falou isso, daí a gente conversou, falando que, cara, era uma coisa que na realidade dela ela não imaginava. Ela tinha lesões em relação ao de psoríase. Aí hoje ela tá assim, completamente sem lesões, recebe o remédio dela direitinho, sem problema algum, tá mantida. Mas justamente por quê? Porque a gente avançou muito no entendimento das doenças para poder oferecer esse tipo de tratamento. Da sua pergunta a respeito das alergias, é assim, todo mundo pode desenvolver uma alergia a alguma coisa, desde que aquela substância ela tenha o potencial de ser alérgeno. Uma das coisas que a gente fala que mais tem assim potencial para ser alérgeno é fragrância, entendeu? Então, tipo, perfume, essa coisa arada toda. O ponto é que um perfume, seja colocado num cosmético, ou seja esses perfumes de alto luxo que a gente tem por aí, ele é uma combinação de substâncias que tem cheiros e aquela combinação dá uma fragrância única, exclusiva. São moléculas ali. Exatamente. Né? São várias coisas misturadas. E quando você tem alergia a uma coisa específica, geralmente. Você pode ter mais de uma alergia? Pode. Você pode ter alergia a um conservante, a
a uma coisa que é utilizada no cortume do couro, por exemplo, a algo que é utilizado no processo de fabricação e vulcanização da borracha. Tem gente que tem a metais, né? A metais, ao níquel, que é a coisa mais comum que tem. Tem o pessoal que tem alergia ao látex, que é bem grave, por exemplo. Nossa, o látex complica pra algumas coisas, né? Por exemplo. Para isso. Ou então, por exemplo, o paciente faz cirurgia, a luva do médico é feita de látex e ele tá encostando no paciente como um todo. É uma coisa que a gente sempre... Existe uma alternativa? Tem a nitrila, vinila, que são outros tipos de luva. E pra preservativo? Tem preservativo sem látex, sim. Caraca, vários. Velho, que doideira. Tá, é que tu só tem algumas coisas que tu só descobre quando Na tu tem hora, um problema, exatamente. Né? Ou quando tu conhece alguém que tem Exatamente. um problema semelhante. E tem, por exemplo, maquiagem também, mesma coisa. Também pode ter substância. Pode ter, às vezes não é nem a maquiagem em si, mas é o conservante que tem na maquiagem, entendeu? Então a gente sempre identifica isso porque as lesões que o paciente tem, elas são bem específicas, que nem tem gente que tem alergia a alguns componentes que são usados no esmalte de unhas. Mas como a unha é uma placona de queratina, não passa o componente lá, certo? Acaba aparecendo aonde? No rosto, no pescoço, porque a pessoa vai lá e coça, passa a mão no rosto, assim, vai fazer alguma coisa, aí entra em contato, então faz umas lesões específicas no colo ou no rosto, que são muito características para quem sabe enxergar aquilo, entendeu? Para outra pessoa vai falar assim, tá vermelho e coçando, deve ser alergia. Por isso que a gente fala que tem que ir ao médico dermatologista, porque na dermato é tudo igual, entendeu? É tudo vermelho, coça, só que a dermato tá no detalhe, na preciosidade e no capricho da história do paciente. Você vê, eu tenho furúnculo de repetição. Só essa informação da pessoa falar assim, pô, eu tenho isso há 15 anos, será que mesmo é uma bactéria que tá aqui o tempo todo? Não, você tem hidradenitis supurativa, entendeu? Então, esses detalhes, essa riqueza, assim, da dermato é muito legal, entendeu? É uma das coisas que mais me cativa na dermato, porque eu falo assim, independente de você ter um paciente, ele é um indivíduo e o quadro clínico dele é único, tá? Porque ele é aquele paciente com aquela doença e isso daí por si só já é uma coisa que garante a exclusividade daquele caso. Mas eu sempre falo isso, eu posso ter 2, 3, 4, 5 casos de acne no mesmo dia. Cada um é de um jeito. Tem mais lesão de um lado do que do outro, tem lesão no rosto todo, tem uma acne mais grave, menos grave. Eu tenho vários pacientes de psoríase, dermatite atópica, hidradenitis supurativa. Como impacta na vida de um jeito, a resposta ao tratamento é outra, a apresentação das lesões. Então isso é que é muito rico, ó. Eu falo assim que todo dia que eu vou pro consultório é uma surpresa, porque eu não sei exatamente o que o paciente novo vai ter e os pacientes que vão voltar, eu espero que eles estejam bem, felizmente tá todo mundo bem. A gente vê isso daí que, cara, nunca tem uma coisa igual, entendeu? Então é sempre novo, é diferente, por isso que... É estimulante, né? É estimulante. Eu brinco assim, eu falo assim, cara, eu gosto muito do que eu faço, mas assim, muito mesmo, por isso que é aquela coisa... O que vira trabalho pra mim, você fala assim, pô, mas é legal, é dermato, a gente vai ver lesão, vai tratar os pacientes, vai conversar, vai ajudar a melhorá-los, vai fazer um laser, vai fazer uma toxina botulínica, depois vai usar um imunobiológico pra tratar uma doença grave. Então, tudo é muito empolgante, sabe? É difícil, às vezes, até colocar um limite. Eu tenho eu descobri algo empiricamente, né? Vamos ver se faz sentido aqui ou se eu tô com algum viés. Eu tenho uma relação entre o consumo de leite, acredito que proteína do leite, não a lactose, com espinhas. Então, por exemplo, cara, eu tomei a adolescência inteira muito leite com Nescau, cara. Adorava, assim, era viciado no Nescau, Toddy, foda-se. Adorava, às vezes até puro. E, cara, começou uma época a me dar aquelas espinhas, sabe, tipo, ultra inflamadas. Assim, aquela espinha que tu aperta, tipo, e explode, que doía, que ficava bem grande. E hoje em dia, cara, se manteve. Então, se eu consumo proteína do leite, então, mesmo se eu tomar um whey, se eu comer muito derivado ali dos lácteos ali, queijo, etc e tal, me dá uma ou outra espinha, assim, às vezes me dá aqui também e tal, mas é mais comum nas costas. E aí, o que eu fiz? Cara, cortei. Então, de vez em quando, vou comer uma pizza ali, um negócio, de vez em quando não tem problema. Mas eu sinto que sempre interfere na minha pele. Faz sentido? Faz sentido do seguinte ponto. A gente sabe que, assim, nenhum alimento vai causar uma doença da pele. Exceto no caso dos pacientes que têm doença celíaca,
Daí o paciente com doença celíaca pode ter lesões específicas da pele causadas pela doença celíaca, tá? Agora, falar que um alimento causa acne, isso é uma inverdade. Mas o que acontece? Alguns alimentos podem influenciar no aparecimento das lesões de um paciente que tenha acne. É como se fosse assim, o paciente tem acne e ele tá jogando lenha na fogueira. Então a gente sabe que o consumo de leite e derivados, mas principalmente da questão do leite, o leite ele é muito rico em IGF-1, que é um fator de crescimento que, quando ele é consumido em grande quantidade, ele pode ter um estímulo na glândula sebácea para ela aumentar de tamanho e produzir mais sebo, e num paciente que já tem acne, isso pode ser um fator de desencadear o aparecimento de novas lesões. Agora, isso é uma correlação. Está correlacionado o consumo em pacientes que têm acne. Não quer dizer que causa, e mais importante ainda, não existe um estudo que mostre pra gente que tirar o leite vai tratar a acne. Porque é aquilo. Se tratasse mesmo, você nunca mais ia ter, certo? Sim. Mas você ainda tem se você aumentar em contato, porque você ainda tem algumas lesões e você tem a doença e você tem a predisposição. Mas o povo é aquilo de novo. Por desconhecimento de como funciona o método científico, acha que assim, se tá correlacionado, então é causa, e se é causa eu vou tirar porque vai ser tratamento. Não. Por isso que você vê um monte de gente lendo errado o estudo. Mas não tem hoje um estudo de uma intervenção dietética que trata a acne. A única coisa que a gente tem é assim, pouca evidência para aquela dieta de baixo índice glicêmico que a gente fala, ajudando a melhorar a gravidade da acne, mas não trata, entendeu? É como se eu falasse assim, olha, a grande correlação aqui é com a gravidade das lesões. Se eu tirar, vai te ajudar com a gravidade, mas você ainda vai precisar de tratamento. Mas eu, por exemplo, no meu caso, o que tu sugeriria como comportamento? Porque, cara, eu não tenho espinha, tipo, nas costas, não tenho nada. Tenho uma pele lisa, bonita, legal. Mas se eu consumo excessivamente, eu tenho. Existe um tratamento que poderia, tipo, curar isso, sei lá. Que poderia tratar, tem coisas que você poderia adicionar na rotina. E também tem a outra coisa, a palavra mágica que você falou, excessivamente. Moderação é sempre uma boa solução em relação a isso. Entendi. O que é muito comum o pessoal ter problema com acne também a partir da adolescência. Por que exatamente isso acontece? Principalmente por conta do efeito dos hormônios em relação ao estímulo nas glândulas sebáceas. Então a acne ela é uma doença centrada no folículo piloso, principalmente na glândula sebácea. E é a partir da adolescência que essas glândulas estão mais ativadas e que elas começam a funcionar de fato. Aí que aparece mais, entendeu? Por isso tem a relação com o hormônio também. Tipo, quando a pessoa faz uso de hormônios, às vezes pode dar um monte de espinha. É porque o hormônio estimula muito a atividade da glândula sebácea e o tamanho da glândula sebácea e a quantidade de sebo que ela consegue produzir. Mas eu, por exemplo, talvez então eu pudesse, sei lá, me entupir de derivados do leite, mas tomar Rocotan e solucionar meu problema. Poderia tratar, seria uma forma de tratamento, entendeu? Com certeza. Mas uma alternativa também é fazer o que eu faço, evitar... Consumo de moderação, entendeu? Você fez o seu teste terapêutico ali, que pra você foi uma coisa que funcionou, entendeu? A galera faz testes também, tem teste de alergia e tal, é útil fazer isso? Não, assim? Não é muito, porque assim, alergia mesmo, você tem alergia alimentar, você tem sintoma gastrointestinal, então assim, diarreia, vômitos, empachamento, estufamento, dor, dói, entendeu? Dói. Não é assim achar que alergia alimentar é, só apareceu um negócio na minha pele. Não, isso daí é só viagem. Pode aparecer, mas não é o sintoma principal, sabe? Pra gente fechar aqui só uma última questão, né? A gente falou do uso de protetor solar, a gente falou de alguns cuidados de skincare, desodorante, etc e tal. E um outro, talvez, mito que surgiu também, não sei se é mito, acho que tu é a pessoa certa para responder, é em relação ao uso de maquiagem e alguns tipos de intoxicação ou até mesmo câncer, porque supostamente algumas substâncias, né, eu não lembro exatamente quais, mas poderiam passar pela pele, passam a barreira hematoencefálica, tu tá usando maquiagem, a maquiagem vai pro teu cérebro e pode trazer um monte de problemas, não sei se você já ouviu isso. O pessoal tá criativo mesmo, mas não, pode usar sua maquiagem tranquilo ou tranquila, não tem problema algum, não vai intoxicar, não passa, não entra na corrente sanguínea, não tem problema algum. Tá, um mitaço, nossa, esse é um mitaço, assim. Eu já tinha ouvido, né?
Esse daí não, que vai pro cérebro, não. Não? A única coisa que eu tinha ouvido da questão da maquiagem é que o pessoal é assim, né? Eles querem ser... Todo mundo quer lacrar, mandar benzaço na internet, aí vem assim, ó, como a sua pele sabe que tá de noite, que você não tá na balada, que você tá dormindo de maquiagem, entendeu? Daí é assim, gente, por favor, né, velho? Então, assim, o problema não é a noite, o problema não é o fato de estar escuro. O problema é assim, se você passou maquiagem e você passou o dia inteiro usando essa maquiagem, produzindo sebo, com célula morta na sua cara, com resto de bactéria, com baba dos outros, e aí você vai deitar na cama e deixar aquela mistureba de maquiagem, sebo, oleosidade, baba, resto de bactéria, resto de célula, curtindo na sua cara a noite toda, pra quê? Então é isso que a gente fala que pode atrasar um pouco, porque a pessoa não dá uma higienizada no rosto, entendeu? Mas se ela passar o tempo inteiro na balada também, quando volta, ela tem que lavar o rosto da mesma forma, entendeu? Não tem a questão tipo de metais pesados, coisas Não, assim ninguém também, usa metal pesado em maquiagem. É só se o pessoal tá usando umas maquiagens muito loucas aí, né? É, ou tá, sei lá, lambendo pilha em casa, entendeu? Mas não... Cara, é meio tenso achar que tem metal pesado em maquiagem. Isso já foi uma coisa que antigamente era utilizada em alguns pigmentos, principalmente o amarelo que tinha chumbo, que nem tinha tinta, que eram usadas assim em algumas casas, mas ultimamente não, porque tudo isso sofre muito escrutínio das agências regulatórias. Então, a Anvisa, o FDA, o EMA, todo mundo fica de olho nessas questões, assim, principalmente com uma coisa que é popular como maquiagem. Por isso, compra maquiagem boa, investe, é uma coisa legal, é uma coisa que ajuda, é uma coisa, cara, divertida. Sim, não compre produtos ruins ou É de origem duvidosa, entendeu? Você vai comprar, por exemplo, maquiagem falsificada. Como é que foi feita essa falsificação? Você não sabe, então vai arriscar? Não. É mais fácil você investir numa coisa boa que você sabe que pra você funciona do que você correr o risco, assim. Perfeito. Irmão, para quem quiser se consultar contigo ou aprender contigo, conhecer teu trabalho, entender mais sobre as questões que a gente falou aqui, onde que consegue te encontrar? Eu fico no meu Instagram, que é @guimuzi, que é muzy.dermato. Daí lá tem o telefone da clínica, o WhatsApp das minhas secretárias, da minha enfermeira, que dá para marcar consulta, tem os Reels. E de vez em quando de manhã, assim, por volta das 8 horas, eu faço uma live quando eu tô indo pro trabalho, no qual a gente discute, assim, todas essas questões. Vale tudo a pessoa perguntar, assim, da medicina. Que legal. É bem legal, é bem divertido. Eu gosto do meu trabalho, eu acho que é isso. Conhecimento bom é compartilhado. Eu fui muito privilegiado em relação a toda a oportunidade que eu tive em relação a poder fazer o que eu faço. Eu reconheço isso é uma coisa importante. Eu também trabalhei muito pra fazer o que eu faço, porque eu acho assim, se eu tive essa oportunidade, eu tenho que mandar benzaço. Então é por isso que, junto com a minha curiosidade, assim, absurda de querer saber como as coisas funcionam, eu brinco, né? Meu hiperfoco em ser médico, em fazer o que eu faço. Eu também acho que, assim, que é uma coisa muito importante, que eu sempre pensei. Eu fui uma pessoa que eu passei num concurso federal de residência médica numa instituição de excelência no país que existe e forma dermatologistas há mais de 100 anos no país, que é a Santa Casa de São Paulo. Só que eu passei no programa de residência médica, então eu recebi uma bolsa do governo federal. E assim, foi o imposto seu, de você que tá em casa, que me permitiu fazer a coisa que eu mais gosto no mundo, que é ser médico e ser médico dermatologista. Então eu sempre penso assim, já que a população investiu na minha informação, na minha formação, sabe, sem pedir nada, o mínimo que eu posso fazer é dar de volta. Eu dou de volta atendendo no SUS, assim, como voluntário, porque eu acho que faz parte do meu papel. E a outra coisa é isso, eu tô lá na rede social... Aqui também? Exatamente, falando a respeito de doença, falando a respeito de coisas básicas, assim como protetor solar, justamente porque é aquilo, conhecimento bom é aquele que a gente compartilha, não ia adiantar nada eu ficar lá com as minhas moléculas no meu consultório, entendeu? E as pessoas achando que protetor solar dá câncer. Perfeito, irmão. Acho que são poucas coisas na vida que a gente olha e fala, porra, aí foi um imposto bem gasto, acho que tu
É uma delas. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar. Não, obrigado a tanta vocês informação. pelo convite. Foi uma honra e espero que a gente tenha outras oportunidades de abordar outros assuntos. Com aí. certeza, aí quando a gente puder, vai ter mais terraplanismo pra gente abordar, isso daí nunca falta, mas obrigado pelo... Fazer uns debates, né? Trazer. Dá pra trazer também, né? Tu Pode. estaria disposto, pô? Sim, claro, lógico. Sentar Desde que a com- pessoa tenha maturidade pra ter um debate científico e saiba separar o pessoal do profissional, pra mim tá ótimo. Perfeito. Mas tem que vir preparado, porque aqui o corre é cabuloso. Tem que vir bem Perfeito, preparado irmão. com relação a isso. Obrigado, cara. É Tamo nóis, velho. junto. Obrigado pelas coquinhas. Valeu. Obrigado por acompanhar mais esse episódio do Sem Groselha Podcast. Verifica se você já está inscrito no nosso canal e também clica em um desses 2 vídeos aqui para você acompanhar outro episódio que eu tenho certeza que você vai gostar.